Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Incomodados. Aqui é um espaço onde a gente traz conversas que mexem com a vida real, com as relações e com os desafios do nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre a afetividade aplicada à infância e à adolescência. Por que as crianças fazem birra? Como colocar limites sem perder o vínculo? Qual o impacto do uso das telas? Como lidar com a frustração e como orientar essa nova geração a desenvolver autocuidado em um mundo tão acelerado como o nosso atualmente. E para isso eu recebo um psicólogo que tem sido uma voz ativa e essencial quando o assunto é desenvolvimento emocional e relações familiares. Hoje eu tô aqui com o Yuri Capelato, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ele é psicólogo, palestrante e escritor, coautor do livro A Equação da Afetividade, escrito em parceria com seu pai e que já ajudou milhares de famílias a compreender melhor, os vínculos e a saúde emocional. Yuri, é um prazer te receber aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês também e poder a gente trazer um pouco desse assunto que é tão importante para as famílias, né? E a gente ajudar um pouco a resgatar a saúde mental nessa sociedade. Eu agradeço muito o convite. Obrigado por estar aqui. Extremamente relevante. Eu acho que, antes de mais nada, me conta um pouco sobre quem é o Yuri antes de entrar na psicologia. Bom, minha história já com a psicologia vem praticamente desde o meu nascimento, porque eu venho de uma família de psicólogos. Meu pai e minha mãe são psicólogos. Então veio do berço. Exato. Meus pais são psicólogos, se conheceram em faculdade, namoram desde faculdade, casaram. E eu, desde muito pequeno, comecei a acompanhar as palestras do meu pai, por vontade minha. Ele saía para dar palestras e eu, curioso, queria ir junto. E aí, com 7, 8 anos, eu já até ajudava ele nas palestras, passando as transparências naqueles famosos retroprojetores. E eu já era especialista em mexer no retroprojetor, já sabia trocar transparência. Que massa, já era um técnico ali, um assistente, produtor, tudo. Né? E com 8, 9 anos ele falava, né, que eu já, para saber, decorar as palestras dele, ajudava ele a montar a sequência, o que fazia. E eu fui me interessando muito pela área, a gente ia muito em palestras, em várias associações de autistas, em empresas, escolas, e viajava com ele. E aí, com 11, 12 anos, eu já passei a sonhar em querer seguir essa área da psicologia. Quando eu estava para fazer o vestibular, meus pais até me questionaram se realmente era um desejo meu, para não ser por referência deles. Foi muito novo, foi muito cedo. Foi. O que o pessoal chega, às vezes, hoje, né, com dúvida até a hora do vestibular, eu já tinha a certeza que eu queria. E meus pais até me questionaram, você tem certeza? Não é por nós, veja se realmente é uma coisa que você quer. Mas eu quis mesmo e fiz a faculdade, aí eu fiz a psicologia na PUC Campinas, depois eu fiz especialização em neuropsicologia na Unicamp, fiz mestrado em neurologia na Unicamp, fiz parte de associações e dando palestras, aulas, fui professor de muitos cursos de pós-graduação, inclusive da Unicamp e de outras universidades. E assim eu fui seguindo. Fora da psicologia, eu sou casado com uma neuropediatra que eu conheci no mestrado na neurologia. A história se repete. Exato. A gente se conheceu nas aulas do mestrado, nas aulas de neurologia. E temos um filho, que hoje já está com 10 anos de idade. E assim a gente foi seguindo a vida. Eu tenho minha clínica. Mas eu gosto muito dessa área do desenvolvimento emocional, trabalho com outras áreas, com crianças, com autismo, com TDAH, com problemas comportamentais, mas eu acho que o que a gente mais precisa resgatar, o que eu mais dei aula, além de autismo e TDAH, foi sobre desenvolvimento emocional nos cursos de pós, para fazer as pessoas entenderem como é cuidar, que eu falo que a coisa mais difícil do mundo é cuidar de uma criança. A gente tem profissões onde todo mundo é treinado, mas ninguém ensina como ser pai e mãe. Sim. Que é o mais difícil e que é 24 horas. Você que não tem é férias, uma baita de uma feriado. responsabilidade por anos, né? Se não para sempre, assim. Exato. E você não tem descanso, né? Você não tem feriados, não tem férias, não tem pausa. E é onde você forma um sujeito. E ninguém ensina isso. Qualquer profissão você vai ser treinado, tem período de experiência, tem alguém lá te ensinando. E ser pai e mãe ninguém tem. E aí a gente vê todas as queixas que a gente tem na sociedade hoje, vem muito reflexo disso. Então, dessa formação, é uma coisa que eu trago do meu pai também, que ele sempre falou muito sobre esse desenvolvimento emocional, e a gente vem nessa batalha aí de muitos anos, tentando trazer um pouco de luz e ajuda para as famílias nesse cuidado das crianças e adolescentes. Foi da onde surgiu o livro. Esse livro veio de uma proposta que tinham feito para a gente em 2010, para a gente dar uma palestra juntos
sobre isso, a gente falando sobre o desenvolvimento e eu trazendo um pouco da neurologia, da base neurológica do porquê dos comportamentos, das reações. E a gente deu essa palestra no Shopping Iguatemi, quando tinha ainda uma livraria lá, legal. Da Livraria Saraiva. E aí a editora, que tinha já feito outros livros do meu pai, que organizou isso, terminou a palestra e falou, a gente devia ter gravado essa palestra, isso daria um livro. E disso ficou uma proposta, em 2011 começamos a montar e em 2012 lançamos o livro baseado nessa palestra que a gente deu junto. Caramba, uma palestra que literalmente virou um livro. Eu ia perguntar, inclusive, de onde veio o seu viés sobre desenvolvimento emocional, em que momento você começou a caminhar mais para a infância, para a adolescência? Isso veio de seu pai também ou foi uma coisa que você esbarrou no meio do caminho? Isso, eu acho que diria que é uma mistura. Veio muito por causa dessas palestras que eu via de desenvolvimento dele desde a infância. Parte que também que eu acho que eu sempre me dei muito bem com crianças, então muitas vezes a gente ia nas palestras dele e ele dando palestra para os pais, eu ficava com as crianças, até autistas, eu me dava muito bem. Então eu sempre me dei, sempre consegui ficar muito bem com crianças. Na clínica eu atendo adultos também, eu atendo de criança, adolescente e adulto, mas eu sempre tive um olhar muito diferenciado para a infância. Porque eu sei que quando você consegue cuidar da criança desde o início, você tem um desenvolvimento muito melhor do que ter na vida adulta consertar os erros do passado, os que é muito mais difícil. De fato. E é muito engraçado isso, né? Porque é muito tato mesmo, né? De olhar para a criança, de ter um olhar de cuidado, um carinho, uma linguagem de igual para igual, até que a criança possa, de fato, entender do que a gente está falando, né? E, Yuri, no seu livro, no seu trabalho, você fala sobre essa afetividade como uma equação. Como que essa equação se manifesta na infância e na adolescência? Então eu vou te explicar, né? Porque senão o pessoal acha que a gente está falando que a afetividade é como se fosse uma matemática. Sim. Mas na verdade é uma metáfora que a gente criou, baseado de que quando a gente fala do afeto, as pessoas confundem afeto com amor. E na verdade o afeto ele é muito maior que o amor, né? Então amor a gente pode amar Deus, amar cada religião a sua. O afeto a gente fala quando junto com o amor surge um outro sentimento muito forte, que é o medo. Então a gente sempre começa falando assim, qual que é o oposto do amor? Qual que é o contrário do amor? Em toda palestra que eu vou e a gente faz essa pergunta, as pessoas sempre respondem o ódio, porque a gente estuda na escola, né, que amor e ódio são antônimos. E a gente mostra que isso é uma mentira. O ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença, é quando eu não me importo. Então, quando você está num churrasco e tem um contato, um amigo lá que está indo embora, as pessoas falam, já vai, toma a última, toma mais saideira. E a pessoa não se importa, tipo, mas ele vai dirigir. Agora, se você pega teu filho de 18 anos e fala, tô bebendo cerveja, vou pegar o carro, a mãe fala, mas de jeito nenhum, você bebeu, você não vai sair. Sim. Então, quando que surge o afeto? É quando junto com o amor surge o medo da perda. Quando que você realmente tem uma relação afetiva? Quando você tem medo de perder essa pessoa que você ama tanto. Então, junto com isso, surge todos os outros sentimentos que vão permear essa relação, que é a raiva, o ódio, a tristeza. O exemplo que eu dou, uma menina conheceu um namorado, estão começando a sair, os 3 primeiros meses são lindos, perfeito, porque não tem afeto, é paixão. Sim. Então tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você não reclama, eu até brinco. Que borboletas no estômago. Se ele soltar peido, vai cheirar flores, não reclama. Passa 3 meses, 4 meses, começa a vir relação afetiva, começa a vir o medo de perder. Aí ele prometeu ligar às 8 da noite, liga às 8h15, a menina já atende. Alô? Você demorou para ligar, você estava na faculdade, você estava com aquela menina que dá em cima de você. Começa a vir um medo de perder, porque eu gosto tanto que eu não quero. Sim. A mulher grávida, tá lá na gestação, nasce o bebê. Aí ela vai para casa, primeira noite em casa, cansada, dormindo pouco. No pouco momento que o bebê dorme, ela tenta dormir. Ela acorda, assustada, taquicárdica, o coração disparado, corre pro berço do bebê e põe o dedinho embaixo do nariz. Tá respirando. Não, para ver se está morto. Por isso que ela quer ver se está respirando. Porque ela está com medo de que esteja morto. Sim. Aí vem a relação afetiva, onde ela vai brigar se ele escovou o dente, vai brigar se ele está comendo direito. E por medo de não ser uma boa mãe, o medo da perda. Isso é uma relação afetiva. Então essa é a equação, onde de um lado da equação eu tenho o amor, do outro eu tenho o medo. Onde faz uma montanha russa de brigas e reparações,
nesse relacionamento. Então, a casa afetiva tem grito quase todo dia, tem brigas, sem ir pro extremo. Então, quando a gente fala da briga normal, é essa, você não me obedeceu. Discussões, pequenas discussões. Não é agressão verbal, xingamentos, não é agressão física, porque daí a gente está indo pro lado do transtorno. Então, toda vez que a gente fala de transtornos na psicologia, a gente fala de um extremo, e todo extremo faz mal. Quando a gente fala da equação da afetividade, a gente fala dessa montanha russa de estar bem, de repente a pessoa se incomoda, porque quanto mais você convive com a pessoa, mais você percebe que ela é diferente, tem gostos diferentes, e mais dá medo de que essa diferença não permita a convivência junto, não permita que se fique junto. E aí é na infância que a gente ensina as pessoas a aceitar as diferenças. A gente fala tanto dessa sociedade que tem que acabar com preconceitos, com racismos e todos os preconceitos que envolve. Quando que a gente ensina isso? Na infância. Quando eu tenho uma criança de 3, 4 anos que não vai pensar igual um pai e uma mãe. Não tem que concordar. Só que a gente não é ensinado isso. E a gente quer que a criança concorde com o limite. Exemplo prático. A criança está com 3 anos de idade brincando. E aí eu vou falar, vamos parar de brincar para tomar banho e dormir. Se a criança for normal, ela vai falar não, que não quer, vai chorar, vai se jogar no chão. Vai espernear. Vai espernear. Essa é a criança normal. Porque o desejo do banho e de dormir é da mãe, é do pai. Não é da criança. Não é da criança. Como que eu ensino respeito? Ensino isso para a criança. Eu sei que você não quer tomar banho, brincar é mais gostoso. Eu quero porque eu te amo e eu preciso cuidar de você. Em vez disso, o que a gente aprendeu? Você já brincou muito, tá muito tarde, depois você vai ficar doente. Ameaça. A gente critica. A gente critica. Olha o que você está fazendo, já brincou tanto, amanhã brinca mais, para com isso. Depois você vai ficar doente. Porque não... E a criança escuta assim, eu quero brincar. Minha mãe diz que o banho é bom. Eu não quero o banho. Nossa, eu sou uma criança ruim. O que eu quero é ruim e o que eu não quero é bom. E eu acabei de destruir a autoestima dessa criança. E os pais fazem isso porque eles querem que o filho concorde com eles. Sim. Porque eu não aceito que criança não concorda com adulto. Ela não tem 40 e poucos anos de idade para poder saber que o banho é importante. Sim. E aí é onde a gente já começa esses preconceitos. Onde pensou diferente de mim, eu vou agredir. Tem opinião política diferente, eu vou agredir. Tem escolha de time diferente, eu vou agredir. Porque eu não aceito que as pessoas podem ter gostos diferentes. Nossa, é uma conexão muito forte através de um comportamento muito sutil, muito natural, né? Acho que é muito automático, né? Dos pais. Percebe? É. Por quê? Porque ninguém ensina a ser pai e mãe. E aí a gente precisa da aprovação dos filhos para ser pai e mãe. Onde eu falo, filho não tem que aprovar pai e mãe. Ser pai e mãe é o desejo dos pais, não é do filho. Sim. Filho ama pai e mãe? Não. Pai e mãe tem que amar filho. Filho não é obrigado a pai e mãe. Amar o Ele pai aprende e a amar, né? Isso é uma consequência. Ele vai passar a amar o pai e a mãe quando esse pai e mãe amam o filho sem a necessidade do retorno. Aí o retorno vem. E é isso que eu tento resgatar com os pais, a autoestima dos pais. Você que é seu filho, ele tem 3 anos, por que seu filho tem que saber o que é bom pra ele? Ele é menor de idade, ele não tem Acabou de nascer, acabou de chegar no mundo. Percebe? Deixa ele discordar de você, deixa ele pensar diferente. Mantenha o cuidado por você saber que você sabe da importância do banho. Sim. Você sabe da importância do escova-dente. Teu filho não vai saber. Então, suporte essa frustração para o seu filho, para que ele possa aprender a suportar a ideia de eu desejar algo que eu não posso ter. A compreender isso, né? Exatamente. E como que esse vínculo afetivo ele influencia o comportamento das crianças? Agora, como você acha que a gente automaticamente já entrou no assunto, né, sobre a criança não ser obrigada a amar o pai e a mãe, é uma consequência, uma coisa que ele aprende, né? Em que momento isso acontece? Como essa jornada pode se tornar mais leve? Vem da compreensão dos pais? Olha, ser pai e mãe é muito difícil ter uma jornada leve. Essa é a primeira coisa que eu falo pros pais. Começa por aí. Começa por aí. Não é leve. Passa a ser leve depois dos 25 anos de idade dos filhos, quando eles se formam na faculdade, tá lá fazendo, chorando, agradecendo meu pai e minha mãe. Os homens com 30 e poucos anos, 40, tá escrevendo no Facebook, né? Ai, meus pais foram tão bravos comigo, graças a Deus. Percebe? O agradecimento vem muito depois. Muitos Não é anos leve, depois. porque você, quando é bebezinho, acorda quase a noite toda com ele chorando, não sabe se é dor de barriga, se é fome, o que é. Não é leve porque a criança com 1, 2, 3 anos entra nessa fase mais narcísica, né? Tipo, é meu. Eu falo que a fase de 1, 2, 3 a 4 anos de idade é a fase que a criança fala
3 principais palavras: meu, não e por quê. Ele não está brincando com o brinquedinho. Você pega para emprestar pro primo, não, é meu, é meu. Aí, vamos tomar banho? Não. Vamos brincar? Não. Se você falar, quer $1 milhão? Ele não. Ele fala o não antes de pensar o que você está oferecendo. Por quê? Porque é uma fase que ele está tentando descobrir quem é ele. Ele ainda não vai enxergar o outro, ele está tentando se enxergar. Ele está tentando se descobrir. Então, é a fase narcísica. É uma fase dificílima de cuidar. Como que a gente pode tornar, então, isso um pouco mais fácil? Leve não vai ser. Ensinando os pais isso, que é para ele agir assim, que é para ele reagir com frustração. É normal, é natural, né? E é para ele reagir com frustração, para ele poder aprender a lidar com a frustração. Que é uma coisa que se fala tanto hoje na sociedade, né? As crianças e adolescentes não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com limites. E eu pergunto assim, os adultos sabem? Porque uma criança só aprende a lidar com frustração e limites quando ela pode se frustrar e um adulto suporta por ela. Ou seja, o fato da criança desejar brincar e ter que tomar banho. E ela poder sofrer por isso. Nossa, eu querer brincar e não poder. E aí ela ter o adulto que vai suportar essa frustração por ela. E vai levar ela pro banho com ele berrando e o adulto ficar calmo. Não ficar, filha, pelo amor de Deus, nem... Não ficar aflito. Não ser nem agressivo, nem desesperador. Ser assertivo. Eu sei, filho, pode chorar, mas eu vou cuidar de você. O que vai perceber? Que ela vai chorar, acabou o banho, a criança calma. Aí você vai lá dar um abraço e fala, eu te amo, viu? E aí você vai ver 2 minutos a criança assim, mamãe, faz leitinho pra mim, fica comigo pra dormir, eu tô com medo. E aí vai ver ela afetiva. E aí onde a criança vai, na próxima vez, em vez de chorar por 45 minutos, vai chorar por 30, por 20. Até um dia que vai chegar naquela criança com 4, 5 anos, vai falar, vamos tomar banho? Mamãe precisa. Filho, você sabe, tá bom. Que é a criança adequada. Onde ela pode ver que ela tem desejos, mas nem todo desejo vai acontecer. E isso é limites. Limite não é dizer não. Essa é outra coisa que eu ensino para os pais. As pessoas confundem a palavra limite com não. Limite também pode ser um sim. Mamãe, posso brincar agora? Pode, filho, com esse brinquedinho. Isso é limite. Limite é dizer quando, como e se o meu desejo vai poder acontecer. Então, limite é sempre para a realidade, nunca para o desejo. A criança pode desejar o mundo. Eu tô andando no shopping, ele viu um negocinho lá e pediu, quero um sorvetinho. Tá bom, tá com saúde, tá não sei o que, já almoçou, tá calor, não tá doente? Pode. Ele pediu um brinquedo, mas custa um pouco mais caro. Tá bom, filho, então pro seu aniversário. Então, isso é limite. Ele pediu um brinquedo, custa R$8.000, não tem dinheiro. Você vai falar, filho, eu sinto muito, bem que eu queria também. Mas ia ser tão legal. Ia. Isso é dar limite. Percebe? Eu não critico ele por pedir. Eu dou a realidade. Então, quando come se, eu quero tomar um sorvete, estou bem de saúde, não tenho diabetes, então posso, 2 bolas. Eu quero 2 litros, eu vou adoecer. Eu quero tomar sorvete, tenho infecção de garganta, posso? Não. Eu tenho que melhorar, dar uma semana, ver se não tem recaída, aí eu vou poder tomar. Cuidar certinho. Eu quero ter uma Ferrari, sou psicólogo, nunca. Ferrari e psicólogo não coexistem no mesmo espaço-tempo. Ou seja, ou eu sou psicólogo, que é a profissão que eu amo, ou eu tenho uma Ferrari. Eu tenho que escolher. Aí vem onde eu falo que muitos coaches de internet falam besteiras, quando a gente fala assim, basta você querer que você vai ter. Se você correr atrás, depende só de você. Mentira. Não depende só. Tem muita coisa que a gente tem limites que não dá. Sim. Eu tenho 1,70 m. Se eu tivesse desejado ser jogador de vôlei, eu podia ser o melhor do mundo. Eu não vou ser. Nenhum time vai pagar para um cara de 1,70 m pular na rede contra um cara de 2 metros. Não há como. Então, quando a gente percebe um limite, a gente descobre que a gente pode ser muitas outras coisas. Sim. Mas a gente não pode tudo na vida. 50% depende de mim, 50% do outro. Percebe? Sim. A gente tem a ideia de dar valor para o que cabe à minha parte. Mas aceitar os limites é aceitar isso. Nem tudo que a gente deseja vai poder acontecer. Mas a gente não limita o desejo. A gente limita a realidade. Sim. Percebe? Então a criança vai desejar tudo. O que eu ensino para os pais? Deem limite para a realidade. Eu queria brincar mais. Que bom, filho. É bom, quer dizer que ele estava se divertindo. Sim. Não pode agora. Percebe? Outra coisa que torna mais fácil, a gente evitar o bullying caseiro, que é a crítica sobre a criança, que é o que destrói a autoestima. Coisa simples, quer ver que a gente costuma falar? A criança faz uma birra. O que os pais falam?
credo, que comportamento feio. Eu falo, não existe comportamento feio. Porque feio é o contrário de bonito. Aí você pega um monte de adulto hoje que não consegue se achar bonito. Quem tem cabelo liso quer ter crespo, quem quer crespo quer liso, quem quer trocar. Ninguém consegue se amar. É verdade. Existe o comportamento certo e errado. Pode ou não pode. Não é feio ou bonito. Então eu falo para os pais, nunca usem a palavra Feio, credo, bonito, que coisa feia para uma criança. Fale, não pode. Percebe? É a realidade. Pode, não pode mexer aqui. Não pode fazer isso. E não que isso é feio. Porque a criança cresce ouvindo, nossa, eu faço coisa feia, eu sou feio. Vai internalizando. E aí a gente olha hoje uma geração de adultos que gastam milhões em procedimentos estéticos e fazem não sei o quê. E nunca estão contentes consigo mesmos. Sempre Fala querem uma pessoa que mais, olha e fala, diferente. eu gosto de mim. Não. Sempre quer mudar alguma coisa em si porque não consegue gostar de si mesmo. Porque cresce ouvindo que é feio. Como se a gente nunca fosse bom o suficiente. Isso nos acompanha, né? Eu já ia perguntar, inclusive, quais são os maiores equívocos que os pais têm sobre o desenvolvimento emocional infantil. Acho que esse é um deles, né? O que mais a gente pode citar aqui? A gente pode citar bastante, mas eu já começando por um ponto, que é o medo de todo mundo quando vai no psicólogo. Fala assim, o psicólogo diz que tudo é culpa de pai e mãe. E eu falo assim, não. Não, porque como eu posso culpar um pai e uma mãe de algo que eles nunca foram ensinados a fazer? Sim. Então eles vão ter muitos erros. E até quando a gente tem ela parte a partir do princípio que a gente tem consciência daquilo. Aí é uma escolha fazer errado, né? Mas se a gente não sabe, se a gente não aprendeu... Exato. E mesmo até quando a gente sabe, nós somos humanos. A gente tem nossos sentimentos, nossos medos, nossas seguranças. Então, pai e mãe vão errar? Vão. Eu também vou errar como pai e mãe. Aí tem o Winnicott, era um pediatra que começou a escrever muito sobre psicologia no passado, vendo essas angústias das mães. E ele falava assim para as mães que vinham falando, eu errei, eu não estou sendo uma boa mãe. E ele fala, você nunca vai ser uma mãe perfeita. Você só tem que ser suficientemente boa. O suficiente. Ou seja, você vai errar. Não tem como. E tá tudo bem. E erros que acontecem, geralmente são isso. A gente não é preparado para a gente suportar a frustração de uma criança, porque a gente tem essa ideia de que a boa mãe é aquele que tem a criança boazinha, e a criança extremamente boazinha é uma criança muito perigosa, porque é uma criança que provavelmente está depressiva, então ela não sente prazer, então ela não se frustra, então ela está assistindo TV, desliga a TV, tá bom. Guarda o brinquedo, tanto faz. Tem uma criança que é muito boazinha, tem alguma coisa errada acontecendo. Ela não tem vontades próprias, né? Ela não sente prazer, então ela não sente frustração, porque a criança não sabe lidar com frustração. Então, se a criança não tem reação à frustração, é porque ela não está se frustrando. Se ela não está se frustrando, ela não está tendo prazer. Percebe? Então, criança vai lidar, nem que seja assim, eu queria mais. Ufa, então ela está bem. Se ela fica, tá bom, faz tudo boazinha, não reclama de nada. A gente acha que é um paraíso, né? Acha que os pais estão certos. Então, quando eu vejo no shopping aquelas crianças fazendo birra, escândalo, e todo mundo fica olhando, julgando, eu falo, gente, essa família tá normal. É normal. Porque o shopping hoje é uma super oferta de prazer. Sim. Erros que acontecem são, por exemplo, por mudanças que a sociedade vem muito rápido e que os pais não puderam acompanhar. Então, a gente quer tentar dar prazeres para a criança que a gente não teve. Então, dá celular, dá internet, começa a dar... E tudo muito cedo, né? Parece que cada vez mais. Exato. E sem a criança ter a maturidade para lidar isso. Dar coisa para as crianças já é um erro. A criança tem que conquistar. Então, fala assim, quando que eu posso dar uma coisa para a criança? Nunca. A criança conquista, tá? A gente tem que ensinar a criança a conquistar ganhos. Então, quando que eu dou um celular para uma criança? Por lei, menos de 12 anos, nunca, tá? Mas com 12 anos eu posso dar? Não. A criança tem que conquistar com comportamentos. É como tirar a carta de motorista. Pode dirigir carro com 18 anos? Não. Com 18 anos você pode tentar conquistar o direito de. Sim. Você tem que passar no exame médico, psicológico, passar nas aulas teóricas, prova teórica, aula prática, prova prática. Aí você conquista o direito. Sim. Você não ganha a carta de motorista. Senão a gente não cria percepção de valor também das coisas, né? De conquistar. De independência, de maturidade. Então, a criança e o adolescente, eles têm maturidade. Qual é o comportamento? Eles ajudam na casa, eles assumem responsabilidades. Então, são responsabilidades que eles têm que assumir desde pequeno. Eu comecei a ensinar meu filho a lavar louça com 2 anos de idade.
onde ele punha uma cadeira do lado da pia, subia, eu passava o sabão em coisinha de plástico, então pratinho de plástico ele comia, colherzinha, e ele tirava o sabão e punha no escorredor. Bonitinho. Faca, eu falava, não, faca você não pode. Vidro, não. Conforme ele foi crescendo, aí ele já podia garfo. Depois podia, aí com 6, 7 anos, aí ele já sabia a faca, onde você tinha que tomar cuidado com o corte. Aí passar o sabão, mesma coisa, a esponja, você passa do lado que não tem corte. Então ele vai aprendendo fazer compra no supermercado, ele faz desde pequeno com a gente. Então ele já sabe hoje, por exemplo, ajudar a fazer lista de compras, ir no supermercado, ajudar a escolher. Até se interessa mais por essa atividade, né, do que uma criança que não entende, porque aquilo é feito e fica entediada, e aí faz entende birra, os custos, até para não ficar aquela criança que sai pedindo tudo no supermercado, porque ele já entendeu, nossa, como isso é mais caro, não é? Ajudar a aprender a escolher verduras, legumes, frutas, carne. Aí no caixa, entender que todo um processo, então ele fica no carrinho e fala, podem ir lá fazer sacola, que eu ponho tudo. Então do carrinho pro caixa ele que põe. Ajuda a guardar no carro. Chegar em casa, ajudar a guardar em casa. Então a despensa, ele vai aprender a desenvolver capacidade de planejamento, antecipação. O que ele aprendeu? Que quando chega, poxa, eu comprei leite novo, tem os leites antigos na despensa. Eu puxo os antigos para frente, ponho no fundo por causa de data de validade. Então ele vai aprendendo essa capacidade de planejamento, de organização. Então você desenvolve um monte de função cognitiva que é importante para a vida adulta. Isso tudo os pais não são ensinados. Então a gente compra videogame, dá brinquedo, dá coisa, e eu vou estimulando o prazer imediato, sem a conquista, sem aquele direito da criança poder batalhar para ter, mostrar que o comportamento está adequado para aquilo. E aí, sem a percepção do valor e com esse prazer imediato, a gente até perde o tato, né? Porque ela fica entediada fácil, larga fácil, tipo, brinca pouco e que ela não entendeu o valor daquilo, né? De conquistar aquilo. E você trouxe um ponto muito importante. As crianças se entendiam rápido, mas a gente criou uma sociedade que acha que tem que estar sendo estimulado o tempo todo. É, tudo muito imediato, né? E as crianças não têm mais o ócio, aquela coisa do esperar, do não ter o que fazer para inventar brincadeiras. Então, até quando você vai numa sala de espera hoje, antigamente, você ia numa sala de espera de um médico, de um escritório, de uma coisa, você tinha que esperar. Então, você levava um livro, inventava brincadeira com a criança. Agora, não. Põe o celular, dá alguma coisa, porque tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. No carro, que a gente é brincadeiras no carro em uma viagem, hoje a criança fica com tablet enquanto viaja porque não aguenta esperar 2 horas de viagem. Então a gente tirou o ócio, aquele tempo do não fazer nada, do cérebro não receber estímulos. E isso está adoecendo a sociedade, não só de criança como até adultos. Sim. A ideia de a gente estar o tempo todo fazendo reflexo, alguma coisa. Né? Se a gente já está assim atualmente, depois de ser impactado pelas redes sociais, a quantidade de propaganda que a gente absorve o tempo todo, imagine quando você cresce dessa forma, né? Sendo estimulado o tempo todo. Exato. E aí cria essa ideia de que o cérebro tem que estar recebendo, e percebe, é sempre numa postura passiva. Eu estou recebendo sempre coisas. Eu não crio, eu não ajo. E aí quando vem situações tipo de escola, de estudo, que ele tem que se esforçar, eles se sentem fracos, aí começam a adoecer, começam a ficar ansiosos, aí começam a desenvolver transtornos de ansiedade, de depressão, de angústia, e aí começa a vir pensamentos suicidas, e a gente vê aí o suicídio explodindo no mundo a cada ano, aumentando cada vez mais. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil a gente tem mais de 16 mil suicídios por ano. Por ano. Um dado muito alto. De adolescentes de 10 a 19 anos de idade, a gente tem de 2 a 3 suicídios por dia. De adolescentes de 10 a 19 anos de idade. É um dado muito alarmante. E isso me preocupa. A gente está dando muita coisas, a gente está dando muitos estímulos, a gente está dando brinquedos, dando celulares, mas a gente não está cuidando da saúde mental. E hoje está virando uma pandemia o suicídio no mundo. A gente tem quase 1 milhão de suicídios no mundo por ano. Nossa, isso é pandemia. Me fala que doença que a gente falar que matar 1 milhão de pessoas por ano, a gente não vai considerar uma pandemia. E isso que as pessoas não perceberam. A gente está tendo que parar um pouco, parar essa sociedade acelerada, que você falou muito bem no começo, e resgatar isso. É isso que a gente precisa hoje. O que a gente está fazendo com essa sociedade? O que a gente está fazendo com a nossa saúde mental? Vou resgatar aquela coisa dos pais sentarem no chão e brincar com os filhos. Pegar um jogo de tabuleiro e brincar. Tem famílias que nem têm jogo de tabuleiro em casa. Não fazem coisas juntos. Inventar, criar, desenhar e inventar pega-pega.
Só empurram estímulos pra criança fazer sozinha e ficar para eles tempo. também ficarem no próprio estímulo pelo celular. Porque eles têm muito estímulo hoje, um monte de mensagem de WhatsApp, um monte de coisa, e aí não dá tempo de dar atenção pros filhos. O filho é uma necessidade onde você tem que parar a tua vida. Sim. Eu vejo famílias que vão com bebês com 2, 3 meses de idade pro shopping num sábado à noite lotado. Eu falo, gente, teu filho não tem vacina. Eu esperei 1 ano e meio para voltar a ir no cinema com a minha esposa. A gente ficou mais de 1 ano e meio sem ir no cinema, porque a gente queria cuidar do nosso filho. E olha que eu senti meus pais super presentes, ajudando a cuidar. Você ainda tinha um suporte, né? Caso quisesse, precisasse de algum momento ali. Abrir, percebe? Eu quero ter um filho, então eu vou abrir mão de certos lazeres. Então, todo mundo fala hoje muito da infância e adolescência. Eu falo, quem são os adultos que estão cuidando? Nós, como adultos, a gente tem essa paciência? A gente está disposto a abrir mão de prazeres próprios pelo bem-estar da família? Por outros prazeres? O prazer de sentar e brincar com o filho, de vê-lo desenvolver. A infância é uma coisa que passa tão rápido. Muito rápido, mas ela é tão crucial, né? Exato. Inclusive, o que uma criança precisa, né, de forma essencial para se sentir segura e vista? De que forma a gente pode fazer isso nesse período aí da infância e adolescência? Perfeito. Então, primeiro de tudo, a criança tem que se sentir respeitada, tá? E respeitado não é fazer as vontades da criança, é respeitar o sentimento dela, tá? Pensando nesse caso, vamos pensar um pouco de história. Até os anos 50, 60, todo mundo fala que existia, no geral, né, sem exceções, muito limite. Só que ele era um limite agressivo. Era assim, você me obedece e aí se reclamar. Era um limite opressor, Isso. né? Fez vir toda uma geração que começou a se incomodar muito com isso. Só que achou que a culpa era do limite. Então começaram os movimentos da liberdade, de Woodstock, de não sei o quê, cultural. Sem limites. Explodiu aí doenças sexuais, drogas, e aí todo mundo assustou. Chegou aos anos 80, poxa, temos AIDS, temos um monte de doenças, droga explodindo no mundo. Ah, então falta de limite também está errado. Então vamos começar com, que eu brinco com a palavra como socioeducação, pelo pedagogismo. Então vamos começar a conversar com as crianças, explicar. E isso começou a vir uma geração das pessoas sem autoestima, depressivas, transtornos mentais exageradíssimos, né, que não existia antes, mas aumentando muito. Sim. Porque a explicação faz a pessoa sentir culpa. Chega uma hora que você começa a culpar a criança pelo desejo. E o que eu costumo dizer é que o limite tem que ser um limite assertivo, onde eu respeito o sentimento do outro. Olha, agora é hora de parar de brincar e tomar banho? Eu sinto muito. Eu sei que você não queria. Você não precisa concordar comigo. Então, não é ser autoritário, mas ser autoridade. Sim. Percebe? Uma autoridade onde eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu vou cuidar de você. Mas eu sei que você não vai gostar e tá tudo bem. Ouvir as queixas, ouvir o que seu filho está em sofrimento. Ser carinhoso, ser afetivo, colocar uma rotina na família para ele poder desenvolver com saúde, ele aprender a começar a antecipar. Então eu já percebi, tá chegando, tem uma rotina, acabou de jantar, então escova dente. Então a criança vai aprendendo a fazer esses planos. Já entende o que acontece, né? Fazer esses combinados, olha, então vamos combinar, você está brincando agora? Vai tal hora, a gente vai parar, então antecipar para a criança conseguir entender que ela vai ter essa frustração, tá? Colocar atividades saudáveis para a criança, entender que é um ser que está em formação, então não exigir que a criança tenha maturidade para situações que ela não tem. Sim. Por isso que a gente considera ainda, né? Considerar esse respeito pela infância para ela crescer com saúde. E ser presente, porque não dá para ser pai e mãe estando longe dos filhos, estando ausente. Então, existe muito sacrifício nossos, não vai ser perfeito, né? Não vai ter ganhos e perdas. Tem crianças que vão ser mais fáceis, tem crianças que vão ser mais difíceis, dependendo da personalidade, de transtornos, de dificuldades. E quando a pessoa tiver com dificuldade de não saber se está lidando bem ou não, é buscar ajuda. Ah, mas antigamente, há 60 anos atrás, os pais eram pai e mãe e não buscavam um psicólogo. O mundo mudou. Então eu falo hoje... Tudo mudou muito, não dá pra comparar. Do mesmo jeito que a gente busca pediatra, e antigamente não se buscava, era médico da família, busquem uma orientação. É um corte geracional muito grande, né? E impactos incomparáveis. Inclusive, aproveitando, falando sobre crianças mais tranquilas e crianças mais difíceis, né? Como que entender a diferença entre o que é necessidade emocional e comportamento desafiador?
Perfeito. Existe, né, um transtorno que é documentado, que é o transtorno opositor desafiador, oposiante, desafiante, cada um fala de um jeito diferente, que é, começando então pela palavra transtorno, como eu já falei um pouco antes. Transtorno é tudo que vai para um extremo e que causa um prejuízo clinicamente significativo. Isso está muito bem descrito, inclusive tem um manual de transtornos diagnósticos, manual diagnóstico de transtornos mentais dos Estados Unidos, que a gente chama de DSM, agora está na versão DSM-5 revisada, TR. Todos os transtornos que você lê desse DSM-5, vai estar escrito lá, em vários critérios diagnósticos de acordo com o transtorno, tem um lá que tem que causar prejuízo clinicamente significativo. Então, tudo que vai para um extremo muito grande faz mal. Água, se eu ficar 2 dias sem beber água, eu desidrato, eu corro risco de vida e morrer. Sim. Se eu enfiar 3 litros de água de uma vez no ser, eu vou sobrecarregar o organismo, ele pode morrer. Sim. Carinho, mesma coisa. Pessoa sem carinho vai desenvolver transtornos emocionais gigantescos. Mas se eu pegar a criança e ficar sufocando meia hora abraçado e não soltar, vai incomodar e vai ter problema. Então, tudo que vai para um extremo. Comportamentos opositores. 1 ano, 2 anos, 3 anos, é aquela criança que, não quero, estou irritada, deixa eu brincar mais, que é um comportamento normal. O transtorno opositor é uma criança que faz sistematicamente, o tempo todo, oposição a figuras mais velhas. Não é a criança que briga com o coleguinha, tá? Porque isso é entre os pares. Então, sempre a relação a autoridades, em mais de um ambiente. Então, a criança opositora ela não é só em casa. Na escola ela é obediente, faz tudo. Em casa desobedece, é uma criança normal. Então, criança opositora é opositora em 2 ou mais ambientes. Entendi. É na casa, é na escola, com todas as pessoas mais velhas. Quando isso reflete para além da bolha, né? Isso vai para outros ambientes. Em muitos ambientes, de uma forma sistemática, em todos os momentos, inclusive em situações que ele nem precisaria ser opositor. Com comportamentos, às vezes, agressivos, agressão verbal, e com uma dificuldade muito além do esperado para a idade, para lidar com essa frustração. Então, isso é uma coisa bem avaliada, e aí você leva para um profissional para avaliar e ver se tem alguma coisa ambiental, se pode estar relacionado com outros transtornos presentes que podem desenvolver o opositor. Já em relação à questão de desenvolvimento emocional, existe, como a gente já até falou antes, a ideia de as pessoas não aprenderem a lidar com o fato de que a gente não pode ter tudo o que quer, controlar nossos desejos. Então, as expectativas. Eu dou exemplo, por exemplo, agora, que a gente está final de ano, na época de vestibulares, tem muita gente que fala isso, passar no vestibular, depende do aluno, se ele se dedicar, estudar muito, ele passa. Eu falo, não, 50% depende do aluno, que é essa parte dele, dele estudar durante o ensino médio, se dedicar, fazer coisa extra. Garante passar? Não. Não necessariamente. Imagine que no dia do Enem, que ele vai prestar a prova, o pneu do carro fura, ou ele adoece e é internado no hospital. Ele perdeu a prova. Sim. Perdeu um dia de prova do Enem, você já perdeu o Enem. É só no ano que vem. Exato. Ele podia estar o mais preparado possível. Sim. Então são fatores que nós somos impotentes. E isso a sociedade não ensinou. Que todos nós temos nossas impotências. Sim. E a gente dá valor porque cabe a gente. Então isso é a questão emocional. Quando eu avalio com a pessoa que ela está em sofrimento, não por um transtorno opositor, mas porque ela não foi ensinada a lidar com essa impotência, com os limites que a vida traz, para eu dar valor pro que eu posso. E, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o uso de telas. E que ele tem sido, de fato, um ponto de angústia para muitos pais, que às vezes, apesar de não saber lidar, continuam empurrando. O que você observa de impacto sobre isso no consultório, por exemplo? É o tempo todo, a gente está recebendo as reclamações. Eu vejo pais muito angustiados, né? Pais e mães, né? Falando geral, que estão com muita dificuldade de não conseguir saber administrar esse tempo de tela, né? Esse tempo de uso. Isso. Então, e por quê? Porque a gente vem com uma noção de tela da nossa infância, de que era a televisão, que você tinha um controle e a própria TV limitava. O que mudou muito? Tinha horários, né, para acontecer as coisas. Tinha os horários de desenho infantil, onde a propaganda era igual para todo mundo. E aí, acabou aquilo, acabou. Tinha menos, eu falo assim, o que mudou da sociedade? Então, foi uma boa pergunta para a gente resgatar uma história que eu trago em algumas palestras, que eu falo assim, é muito injusto quando os pais falam assim, porque olha essas crianças, porque na minha infância, eu falo, sua infância foi outra. A gente tinha menos prazeres. Não tem como. A gente tinha muito menos prazeres do que eles têm hoje. Só que a gente tinha muito menos frustrações. Sim. Percebe? Então, eu perdi um desenho, me frustrava por aquele desenho que eu perdi. Depois eu não sofria mais. Sim.
8h30 da noite. Nenhuma criança sofria, porque só passava novela, Jornal. que nenhuma criança se interessava. Coisa chata. Então você não perdia nada. Se você acordasse 3h30 da manhã com insônia e fosse ligar a TV, você via umas faixas coloridas, um chiado e um reloginho falando tipo assim, o que você tá fazendo acordado? Vai dormir. Então você não tinha nada para fazer às 3h30 da manhã. Hoje a gente tem canais 24 horas com coisa infantil, tem internet. Multitelas. Então as telas estão diferentes da nossa infância, percebe? E isso as pessoas têm que poder entender. Sim. E aí tem algumas regras que a Sociedade Americana de Pediatria criou, em que até 2 anos de idade a gente orienta os pais, é 0 telas. Porque a criança ainda não sabe diferenciar o que é real e virtual. Sim. Então, qualquer estimulação de tela antes dos 2 anos causa um prejuízo gigantesco para a formação neuronal, para a formação cerebral e emocional. Então a gente fala que até 2 anos de idade, nem para distrair a criança, não. Você distrai com mobile, com mordedor, com brinquedinhos, nunca tela até 2 anos de idade. De 2 a 5 anos de idade, a gente orienta que, no geral, no máximo 1 hora de tela por dia. Virado, né? Então, e é 1 hora por dia, somando televisão, celular, tablet, computador. Não 1 hora sempre, cada. Sempre com um adulto junto. Sim. Sempre com um adulto junto, tá? Assistindo junto. Escolhendo Não só programas largando adequados. lá na mão e... Escolhendo programas adequados para a criança. Que é adequado assim, vai ensinar musiquinha, vai ensinar as palavrinhas, as letras, nome de cor, conversando com a criança sobre o que assistiu. Nunca em horário de alimentação ou substituindo horário de exercício físico, nunca perto da hora de dormir. De 6 a 11, máximo de 2 horas por dia, tá? Também com os pais assistindo junto, nunca a criança sozinha. Escolhendo o que é adequado, então não é seguindo youtubers, não seguindo coisas, porque a criança não vai saber escolher, ela vai começar a sentir muita questão da comparação, do querer ser igual. Sim. Então, escolhendo programas que sejam adequados, do mesmo jeito, escolhendo, nunca perto, nunca tendo o próprio aparelho, e nem o próprio aparelho, porque se a gente for ver, Estatuto da Criança e Adolescente considera a criança até 12 anos incompletos, que é 11 anos, 11 meses, 29 dias. E tudo que eu posso comprar para a criança segue regras. Então pega uma caixa de jogo, de tabuleiro. Tem lá o selo do Inmetro. Está escrito na caixa, indicado a partir de 5 anos, de 3 anos, de 7 anos. Indicações. Tem várias regrinhas que tem que ter na caixa. Se a gente pegar a caixa de um celular, não está escrito a partir de tal idade. Não tem aquele selo do Inmetro. Porque é proibido para menor de 12 anos por lei. Então toda vez que um pai e uma mãe comprou um celular ou um tablet ou um computador para uma criança, ela infringiu uma lei federal. Olha que coisa séria. E ninguém ensina pro pai e mãe. Ninguém fala sobre isso. Eu Celular, não sabia, não fazia ideia. Pois é. Celular, tablet, computador é proibido para menor de 12 anos de idade. Caramba. Contas. Todo mundo vai lá quando vai abrir um WhatsApp, vai abrir um Instagram, vai abrir qualquer rede social. Tá lá escrito, tem as regras, aí você tem que clicar ali, aceito. E todo mundo clica e ninguém lê. E tá escrito lá. Nas redes sociais, é a partir de 13 anos. O WhatsApp é a partir de 13 anos. Se eu criei para um menor, eu estou infringindo uma lei federal. Eu estou fazendo uma falsidade ideológica. Isso é crime. Sim. E aí, quando eu ponho vídeos de YouTube, não sei o quê, o algoritmo que escolhe que propaganda vai aparecer. Sim. De acordo com a idade do perfil. Então, se o pai e a mãe têm um perfil e põe para o filho assistir, vai aparecer propaganda achando que é para um adulto, para um maior de idade. E aí onde eu pego muitas crianças sofrendo por causa disso. Porque eles estão assistindo, de repente aparece uma propaganda, o pai fala, meu Deus, mas tá vendo vídeo de musiquinha infantil, de não sei o quê, e de repente aparece uma propaganda de lingeries, não sei das quantas. Sim, porque a propaganda não tá no vídeo. Sim. As propagandas que vão aparecer não estão vinculadas ao vídeo. Então, isso que os pais não sabem. Então, eu sempre oriento os pais isso. Evitem sempre telas, assistam juntos. Criança menor de 12 anos. Além de ser moderado, tem que ter um acompanhamento, né? Até 18 anos de idade, eles são menores de idade. Tudo que eles fizerem numa rede social, os pais vão responder criminalmente. Então, por isso lá, quando que os filhos têm uma autonomia, eles podem ter essa intimidade em coisas que eles não expõem para o mundo. Sim. Então, ele quer ter um diarinho, onde a menina vai escrever, relatar e tá no guarda-roupa dela, é direito dela, os pais não mexem. Quando ela põe numa rede social, ela está pondo para o mundo. Sim. E aí eu vejo isso.
crianças e adolescentes que expõem a própria vida pro mundo e os únicos que não sabem são os pais. Mas o mundo vai ver o que os pais não veem. Que é escondido, porque bloqueia, porque... E é aí que eu falo pros pais, estejam acompanhando os seus filhos. Porque hoje é muito mais perigoso estar na internet do que andar num ônibus. Aliás, esse é um exemplo que eu dou muito. Sim. Os pais falam assim, quando que eu posso dar um celular para um filho? Quando você tiver confiança de colocar ele no ônibus circular na rua. Sozinho. Ou quando você deixar ele na frente de uma panela de pressão sem supervisão. Ele pode olhar para um celular sozinho sem supervisão? Quando ele puder ficar no fogão sem supervisão. Não, pode se queimar, então não pode ficar no celular. Porque se não tem maturidade para entender esses limites, não tem maturidade para lidar com o celular. Caramba! E, existe uma ideia ideal para essa introdução ou para limites saudáveis? Em que momento a criança ou o adolescente passa a compreender isso? Aí depende muito do que a gente está falando do limite. Então, o limite começa aí com 1, 2, 3 anos de idade, quando eles começam com os desejos e a gente vai deixando ou não aquele quando, como e se. Sim. De celular, de tablet, aquilo que eu falei, quando eles conquistam. Quando eles mesmos vêm e falam, pai, mãe, olha que absurdo que eu vi na internet, olha o que está acontecendo aqui, olha que risco que ele está passando, olha, meu colega está passando isso, eu estou preocupado. E aí você entende que os seus medos, lembra da equação da afetividade? Sim. Quando os seus medos também estão presentes na cabeça dele e ele entende os perigos. Ou seja, o comportamento da criança vai conquistando esse direito que mostra, opa, o que eu faria nessa situação meu filho fez. Sim. Então ele está tendo maturidade. Então o filho, a filha, vai aprendendo a lidar, demonstrando, conquistando a liberdade pela maturidade que ele vai apresentando no dia a dia. Sim. Ver que a criança mesmo fala, eu desliguei porque está atrapalhando o meu estudo. Eu tenho pacientes adolescentes que são mais maduros com o celular do que alguns adultos. Porque fala assim, tem época vestibular. Não, eu saí das redes sociais. Saiu. Ele literalmente apagou as redes sociais porque ele falou, está atrapalhando o meu estudo para o vestibular. Então ele apagou. Tem uma rotina de estudo, tinha um que falava assim, olha, eu fico na escola, acabou a aula, tem sala de estudo, eu percebi que eu estudo muito mais do que eu ir para casa. Então eu fico até 7 horas da noite estudando, se matando, para não ter risco de se distrair. De atrapalhar, né, esse fluxo assim, de dedicação, de Você atenção. percebe? Faz escolhas adequadas. Eu tenho adolescentes que varam a noite em celular porque dormem do lado. Em compensação, tem uns que vão dormir mais cedo que os pais. Que dormem e os pais que ficam até meia-noite, 1 hora da manhã. Na TV, nos streams. E, como que a gente evita que a tela vire uma muleta emocional? Isso não só para os adolescentes, né? Acho que se aplica para nós em qualquer idade hoje em dia. Perfeito. E ainda mais agora com a inteligência artificial, que eu estava vendo essa semana uma notícia eu não lembro agora que país que foi a pessoa, se era a Inglaterra, que estava depressiva e começou a conversar com uma inteligência artificial, com uma dessas aí que existe, falando sobre depressão, com ideação suicida. E a inteligência artificial começou a orientá-la de como poder cometer o suicídio. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas esqueceram que a inteligência artificial não é um ser humano. É uma programação que está programado para responder a sua pergunta. Códigos e números. Só que as pessoas estão usando como se fossem pessoas. Então vai, conversa, faz desabafo. E isso para mim está sendo um dos mais perigosos hoje em dia. Sim, alguém está buscando a tela como isso, como um apoio emocional, Muita como gente desabafo. Está buscando, né, na verdade. E aí a gente está perdendo a nossa referência de afetividade, de contato. Nem sei se eu posso citar aqui o nome do filme não, mas tem um filme antigo que eu falo que parece que ele está predizendo tudo o que está acontecendo, que é um desenho animado chamado WALL-E, que era do robozinho sim. E todo mundo fugiu do planeta. É animal esse desenho, é maravilhoso. E está acontecendo tudo isso. As pessoas hoje têm mais relação pela tela do que presencialmente. Então aquelas pessoas lá naquela nave voando e cada um na sua tela conversando. As pessoas interagem muito mais através da tela do que às vezes presencialmente. Escolhendo a roupa de acordo com o que falavam, comida. E de repente eles precisaram de um robô que fez eles se trombarem para olhar para o lado e falar, opa, tem uma pessoa aqui do meu lado. Percebe? Já não andavam porque tudo ficou fácil, não sabem nem mais como ficar em pé. Ficou enorme. Então, é um desenho animado, é um faz de conta, mas eu falo, gente, o que está de diferente do mundo hoje? De tecnologia, de inteligência artificial dominando e querendo controlar o que a gente faz. Interessante, Aí a sua pergunta é, como não fazer isso? A gente vai tirar a tecnologia da vida? Não. Facilita muita coisa. Facilita a gente pagar contas, facilita ter contato com quem está distante, facilita Criaram a gente novas ter profissões, muita coisa. O que a gente precisa agora é a gente conseguir entender que a gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia na nossa vida.
Entender como um carro, por exemplo. O carro veio uma tecnologia. Sim. Nos anos 30, 40, não tinha a idade de que só depois de 18 anos podia dirigir. O que a gente descobriu? Opa, existe uma responsabilidade, então a gente criou regras. A gente está nessa mesma fase. Sim. Veio a tecnologia e aí agora a gente percebeu que faz mal ou não. Livre, todo mundo usa e agora... Bebidas. Poxa, bebida, muito antigamente, todo mundo, qualquer idade bebia. Quem percebeu? Eram Não, inclusive bebida... as crianças que compravam no mercado para os pais, né? A Exato. livre acesso. Então, a tecnologia está sendo a mesma coisa. Percebe? Veio livre e a gente está nessa fase de adaptação e talvez daqui 30, 40, 50 anos a pessoa vai falar que geração maluca que dava celular para criança. Como a gente fala hoje de cigarro. Você pega aquelas fotos de crianças com 12, 13 fumando e fala, gente, que geração dava cigarro para criança com 12, 13 anos, Sim. bebida, carro. Então, é a mesma coisa agora. A gente está passando por essa transição, então os pais de hoje em dia estão tendo que aprender a lidar. Lembrar de coisas importantes da infância. Não é estimular o tempo todo. A criança vai reclamar, mas eu não sei o que fazer. Larga lá Lego, larga brinquedos, fala, invente. Deixa ela se frustrar. É isso que você tem. Isso. Deixa ela se frustrar. Eu tenho que cozinhar, eu não vou poder estar assistindo junto. Então agora é a hora de brincar. Pega boneca, pega Lego, pega desenho, papel. Invente sua brincadeira aí enquanto eu estou cozinhando. Deixa a criança lá na cozinha. Lidar com a sua própria frustração e aprender a contornar essa situação, né? E dar esse limite. Olha, isso você pode brincar, esse agora não. E aí assim os pais vão aprendendo a ver que eles vão, depois de uns minutos, a criança inventa e desinventa. E já tá tranquila. E, o que você recomenda para famílias que já sentem que perderam o controle? Busquem ajuda. Busquem ajuda antes que seja tarde demais. A gente vê uma criança doente, a gente corre para o hospital. Tô perdendo o controle no comportamento, nos limites, na tela. Tá tudo bem pedir ajuda, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, não quer dizer que você errou como mãe, como pai, porque você precisa de ajuda, mas busque ajuda, né? Exato, a gente busca ajuda para tanta coisa, né? Para cuidado também, porque hoje não dá pra gente achar que pai e mãe sozinhos vão saber cuidar. Não tá fácil. A gente vive aí como comunidade, a gente vive numa sociedade. Eu tenho pai e mãe que falam isso. Nossa, meu filho começou a falar umas coisas, uns palavrões, mas eu juro pra vocês, eu não falo em casa. Aí eu falo assim, mas você acha que teu filho fica só em casa? Ele vai aprender a falar na escola, vai aprender. Sim. Ele tá inserido. Então, a pai e mãe vai errar, vai. Mas o seu filho também tá numa sociedade. Exato. Ele não vai ser influenciado só por você. Ele vai ter os coleguinhas que vão falar como... Não é sobre você, é sobre um indivíduo mesmo, né? Que tá aprendendo a lidar com tudo, com a vida. Então, busca orientação profissional de como poder agora resgatar teu filho, o que dá para mexer, porque cada caso é um caso. Sim. Então sempre eu pego e avalio como tá na casa, como que tá na família. O relacionamento. Para saber até, tá exagerado ou de repente não, olha, na verdade não tá exagerado. Tá tudo certo, vocês estão são bem. outras questões. Exato. Então, busquem essa avaliação até para saberem como está no caminho. Como a gente orienta, tipo, todo ano passar com um pediatra, nem tá doente, mas passa, por quê? Para fazer a avaliação, para ver se o segmento tá bem. Tudo ok. Hoje a saúde mental tá assim. As pessoas têm que entender que a gente está numa sociedade que a gente precisa desse acompanhamento para saber se tá tudo bem, se a pessoa tá... E você sente que não tá bem, porque você tá vendo comportamentos adequados. Sim. Inadequados, aliás. Então você tá vendo que a criança tá tendo comportamentos, ou adolescente, então já vamos começar a cuidar. Sim. Porque depois de um suicídio, aí a gente não tem mais volta. Eu falo que a gente vai cometer erros. A gente vai errar muito na vida. O que a gente não pode errar? Erros capitais. Então, morte, a gente não dá jeito. Coisas muito graves. Então, pegou o carro, botou a 200 por hora, ficou tetraplégico. Aprendeu, mas nunca mais vai andar. Sim, foi então, tarde, né? Tem coisas, outros erros. A gente aprende com os erros. Errou na prova. Tá Beleza, é assim que a gente aprende. Sim. Errei com pai e mãe. Dá pra consertar? Teu filho tá vivo? Dá. Então vamos correr atrás. Então vamos embora? Dá tempo? Enquanto ele estiver vivo, a gente corre atrás e faz alguma coisa pra isso. Exato, porque tem salvação. Então ainda dá tempo. É sobre procurar ajuda. E, agora seguindo para uma coisa que eu acho que vale tanto para nós, para adultos e para crianças, como que a gente desenvolve esse comportamento, assim, do autocuidado? Em que momento a gente desenvolve esse senso? Perfeito, porque realmente é uma das coisas que a gente mais demora a aprender a desenvolver, né? As pessoas têm essa falsa crença de achar que a gente se cuida por conhecimento. Uhum. E isso é um dos mitos da sociedade, porque se fosse isso, médicos teriam saúde perfeita, né? Sim, e você olha lá o médico, ele ensina, ele tem todo o conhecimento, você tem que dormir cedo, dormir 8 horas, comer muito, mas ele tá lá obeso, trabalhando 12, 14 horas por dia, não tem uma rotina.
Porque conhecimento não faz a gente se cuidar. A gente se cuida por 2 motivos. Um é medo, aquela pessoa que teve um infarto, sobrevive e o médico fala, olha, muda a tua rotina, você não vai de novo? Sim. Aí a pessoa aprende a se cuidar. Aí muda. Então, um susto. Ou o amor do outro, o desejo do outro. Então, aquela mãe que saiu da maternidade com o bebezinho todo mole e anda devagar, passa na lombada, quase parando, e sem o filho corre que nem um louco. Pai e mãe prestam mais atenção como os filhos escovam dente do que eles mesmos. Sim. Então, é o amor do outro. Então, esperar que a criança se cuide é irreal. Não adianta eu explicar, a criança não vai saber. Né? Tem que ser o meu desejo, ó, eu te amo. A gente esquece que a gente não nasceu ser humano, a gente nasce animal. A gente aprende em biologia que tem o reino vegetal, mineral, animal. E a gente nasce com instintos animais. Tudo que eu espero de uma sociedade, para a gente ter essa sociedade mais justa, melhor para viver, é comportamento aprendido, não é instinto. Sim. Eu aprendo que quando eu tô com fome eu não posso roubar do outro, que eu peço, que é o do outro. Sim. Bebezinhos vão lá e pegam o negócio do outro, ele não sabe que é, então a gente ensina. Tá irritado, o bebezinho vai lá e morde o amiguinho, coisa mais comum em creche, bebê. Sim. É normal, a gente ensina que não pode. Então, essa birra que as crianças fazem, essa coisa, eu quero, mesmo sem saber que não pode, então ela quer mexer no negócio que é perigoso, ou ela quer ficar brincando e não quer dormir, não sabe que faz mal. Isso é um instinto. As amígdalas cerebrais são áreas cerebrais que fazem rede neural, faz uma ligação com outras áreas, responsável por processar nossas emoções, principalmente as emoções mais básicas, como medo, raiva junto com o hipotálamo. E ela funciona desde a gestação, de 1 mês e meio de gestação. Então, com 2, 3 meses de gestação, a criança já sente medo e raiva. Aquele teste da buzina que o pediatra faz, pum, e o bebê dá um chute na barriga da mãe. É a amígdala funcionando, então é uma criança normal. Sim. E ela vai funcionar ao longo da vida, fazendo a gente reagir com medo. Então, a criança que faz a birra, ela tá com medo. Ela tá lá brincando e guarda o brinquedinho, medo de não ter mais aquele prazer. Sim. Então, eu vou adicionar essa área e, não, te odeio, sou chata. Como um cachorrinho que traz a bolinha para você jogar para ele, quando você tenta tirar da boca, o cachorro começa... Tá com raiva porque tá com medo de perder o prazer. Sim. Tirou a bolinha e já tá todo feliz de novo. Uhum. É instinto. O que faz a gente ter o juízo crítico? O saber o que é certo e errado? Não, isso é conhecimento. É o fazer o que é certo e errado. O juízo crítico é o adotar um comportamento, é uma execução. Eu agir da forma que deveria agir. A gente aprende na prática, né? Fazendo, e não porque alguém explicou. Isso. Isso vem de uma área cerebral que a gente chama do pré-frontal, órbito frontal, fica bem aqui na frente do nosso cérebro, que é a área que a gente mais desenvolveu em relação aos outros animais, os outros mamíferos, que faz a gente ter tomadas de decisão, então eu avaliar e falar, opa, agora o melhor é agir assim, a capacidade de planejamento, antecipar riscos, monitorar erros, ela é a última área que vai funcionar no nosso cérebro. Ela vai funcionar por volta da 2ª, 3ª década de vida, por volta dos 23, 25, 27, se estimulado desde pequeno, tá? Isso é outra coisa importante, não é mágica. Não é que a pessoa tá até 23, 25 imaturo. Apertou o interruptor, bateu 25, isso. Pronto, maturidade não, suprema. Depende do estímulo do ambiente. Aí eu faço uma comparação igual à linguagem. A gente sempre fala que por volta de 1 ano de idade a criança começa a aprender as primeiras palavras. Somente se for estimulada. Sim. Se estiver no Brasil, vai aprender em português. Se estiver na Inglaterra, inglês. Na Alemanha, alemão. Na China, chinês. A gente não... eu não sei falar chinês. Não é porque eu tenho problema, é porque eu não foi ensinado. Sim, percebe? Entendeu. Então, e se não for estimulado? Não vai aprender a falar. Sim. Comportamento é a mesma coisa. Eu estimulo desde pequeno para na vida adulta poder agir de uma forma correta. E para eu agir de forma correta, tem que ser estimulado nisso. Aprender a lidar com a frustração e separar o desejo da realidade. Sim. Diferenciar o querer do poder. Eu quero brincar, que bom, agora não. E aí eu vou estimulando para quando for adulto falar, nossa, fui no churrasco, quero beber, mas eu estou dirigindo. Então não, eu escolhi dirigir, não vou abrir mão. Então aprender a tomar decisões corretas, que é o que as pessoas não desenvolveram. Então a gente conseguir entender isso, a gente aprende a ser humano, se eu for estimulado corretamente. Sim, eu acho que, inclusive, a partir desse princípio fica muito mais fácil de entender a fase da adolescência, inclusive, porque a gente está no meio de um desenvolvimento caótico, e aí como fortalecer o vínculo com um adolescente que parece muito distante? Perfeito. Primeiro de tudo eu falo para os pais, assim, entenda que seu filho, apesar de adolescente, inteligente, ele já tem raciocínio, tem conhecimento. Apesar de ter sido educado, amado. Ele ainda não vai ter maturidade para tomada de decisões de comportamento para si. Então ele sabe o que é bom para os outros, para o mundo, para os amigos.
para si, ele ainda não vai ter ainda toda essa maturidade, ele precisa ser ajudado e estimulado, tá? Ele não vai saber dar um valor emocional adequado para situações, porque as amígdalas cerebrais, elas também dão um valor do que eu faço a vivência. E essa área cerebral não está estimulada na amígdala ainda, ela também só vai terminar de amadurecer depois dos 18 anos. Por isso que o adolescente, ele parece uma volatilidade emocional muito grande. Então ele foi em 25 festas. Se a 26ª os pais falarem, essa não dá para você ir, a sensação dele vai ser realmente essa de que você acabou com a minha vida, eu não vou ter uma vida social, você destruiu tudo que é bom. Porque o valor emocional é sempre muito extremo. Sim. Como que os pais podem se aproximar? Então, primeiro de tudo, respeitando essa fase da adolescência. Respeitar não é fazer o que eles querem, Mas não compreender criticar. que é uma fase também, né? Não fazer o bullying. Você não sei o quê, também você é um adolescente que não sei o quê, você não... O bullying caseiro é uma coisa que destrói muito. Outra coisa, eu vi angústia. A adolescência é uma fase muito angustiante, Muito. pelos hormônios, por tudo, pelas A mudanças. comparação, tentar se enquadrar. A sensação de que tudo nunca tá bom. E a angústia é uma sensação ruim que a pessoa tá tão no sofrimento que a primeira vez que ela vai pedir ajuda, ela pede agredindo. Então o adolescente que tá mal, é isso, é aquele que se isola. Aí vai entrar no quarto e bum, Que bateu a briga, porta do quarto. discute, bate boca, é a última a querer falar. E nessas horas fala pros pais, sejam ouvidos. E como que é ser ouvido? É você ir lá, por que você bateu a porta, né? O que tá acontecendo? Sai daqui, me deixa sozinho, eu te odeio, me dá... E o que os pais começam a agredir? Em vez de entender, opa, ele tá pedindo ajuda. Retruca, né? Fala só, sentem, zíper na boca. E aí você vai começar a ser xingado. Sai daqui, tá vendo? Eu não tenho direito de ter privacidade nem no meu quarto. Que vida horrível eu tenho, nem no meu quarto eu tenho direito de nada. Você me odeia mesmo, odeia essa minha vida, blá, blá, blá. Vai passar meia hora xingando o pai ou a mãe que tá do lado. Se o pai e a mãe não falarem nada, ele vai começar a reclamar do outro. Então a mãe sentou lá e, tá vendo? O pai que não sei o quê. Você acha que o pai gosta da gente? Ele só liga pra luz, que ele só reclama que eu deixei a luz acesa, ele só quer saber de dinheiro, acho que ele te trai e você nem sabe. E vai xingar lá. Depois vai reclamar do irmão mais novo. Tá vendo, minha irmã? Você ama ela, tá vendo? Você não me amou, precisou ter outra, porque você não gosta de mim, e você acha que ela é boazinha, você não sabe o que ela faz na escola, ela já saiu com 25, e começa a xingar. Depois vai xingar professoras, que são mal amadas, que não sei o que, não sabe o que tem pra escola. Depois de 2h30, onde você já perdeu novela, jornal, perdeu tudo que você podia assistir, ele vai começar a chorar. Chorar. E talvez aí ele possa falar, ai, a menina que eu mais gosto tá ficando com o meu melhor amigo que sabia. Ou, todo mundo lá já beijou e eu não tive meu bebê ainda, né? Então eu ainda sou bebê, eu não dei beijo em ninguém. Ou eu acho que eu tô sofrendo bullying. Talvez aí ele consiga pedir ajuda. O problema é que os pais também têm amígdala cerebral. E quando o filho começa, eu odeio minha vida, o que os pais fazem? Você é um ingrato. Você tem celular. Na minha época. Exatamente. Se eu falasse assim com a minha mãe, ela arrebentava meus dentes com a minha havaiana, eu só tinha uma calça jeans e uma havaiana. Você não sei o que, eu te dou tudo. Porque são os pais com medo de não serem bons pais. Sim. Porque os pais estão querendo validação. Sim. Então eles não entenderam que o filho angustiado adolescente, ele é um jarro cheio de lama, no qual eu quero usar para encher de água. Só que a água seria como se fosse a nossa fala. Não adianta eu jogar água na lama, eu perdi essa água. Eu preciso esvaziar essa lama, que é esse monte de reclamação. Então, é ouvir, é entender que esse ser está em sofrimento. Uma escutativa de verdade, né? Que não é uma agressão para você. Ele está em sofrimento. Sim. Eu sei que eu faço melhor que meu filho. Então escuta, porque provavelmente ele não te falou ainda o que angustia. Sim. Se ele está falando coisa que você fala não faz sentido, então acredite, não faz sentido, deixa eu entender. Eu preciso determinar um tempo. Faça parte, eu tenho muitos adolescentes que eu conheço a vida deles que os pais não sabem. Sim. Então, eu sei que jogos eles jogam, com quem eles falam, e aí eu pergunto para os pais, você sabe do tal jogo? Ele joga esse jogo? Então os pais, eles também se colocam distante dos filhos, Sim. Eles não demonstram interesse. Não sabe lidar, se frustra e também se afasta, criando uma distância ainda maior. Senta para jogar um jogo com seu filho, você critica o jogo, você já sentou junto para ver que jogo é esse? Pede para ensinar, né? Isso. Veja, Interage. Como você pode falar mal se você não viu? Meu filho está gostando de tal seriado. Deixa eu sentar e assistir um junto para ver. Porque é fácil criticar sem você conhecer. Então, entrem para conhecer um pouco esse mundo do seu adolescente. Se aproxima um pouco mais, né, dos gostos, sem criticar, né? Esteja aberto a... Até para você poder entender quem são as influências. Porque o que eu vejo os pais hoje, eles criticam, não conhecem qual é a realidade do filho. E aí os filhos mesmo falam, ele só quer falar mal de mim. E aí eles são muito mais influenciados pelo externo do que pelos pais. Sim.
Eu tenho adolescentes que não sabem a profissão dos pais. É como se criasse um inimigo dentro da própria casa, né? Eu falo, você sabe que seu pai trabalha com isso? Ah, é? Ah, eu sei que ele vai fazer uns negócios lá. Os pais também não chegam, não contam da sua vida. Isso. Chamar os filhos, ó, vamos conversar, como foi seu dia? Eu tinha contado do meu dia. Você sabe que eu passei isso? Conta do bom, conta do ruim. Pro filho falar, nossa, eu também tive uma coisa ruim na escola hoje. Nossa, filho, sério. Então, estar disposto a estar com os filhos. Se eu já estou ausente, você fez essa pergunta, né? E quando já está separado? Então, mais aproximar. Chega, ó, filho, eu quero você aqui. Eu sei que você não quer, mas eu quero entender um pouco mais você. Você vai jogar um jogo? Deixa eu entrar junto. Deixa eu assistir seu jogo. Como que é esse jogo? O que você joga? Qual é o objetivo? Deixa eu entender que mundo é esse. Para você poder entender quem são as influências do seu filho, para poder resgatá-lo perto de você, trazer as suas influências, fazerem planos juntos, passeios juntos, prazeres, coisas boas juntos, para você tentar conseguir entender qual é o mundo. Lógico que na adolescência, eu quero estar no mundo social, os amigos chamam mais atenção. Então, entender, traz os amigos para casa, ó, vem, traz seus amigos, vamos fazer um churrasco aqui em casa, eu quero estar junto e ver. Então, conheça o mundo do teu filho para você entender quais são as referências e o que ele está vivenciando. Dá espaço, né, para que isso não seja 100% somente externo, porque senão a distância fica ainda maior, né? E o que você diria para pais que se cobram demais e acham que estão sempre errando? Então, primeiro eu diria, sim, a gente vai errar. Tá Vocês tudo não bem. vão acertar sempre, tá tudo bem. Vocês vão errar, vai ter dificuldade e tá tudo bem. Se vocês não sabem os limites do que é o erro normal, do que está exagerando, busquem uma orientação, chame algum psicólogo na sua região. Hoje tem muita gente que faz online também, desde a pandemia, existe a autorização do Conselho de Psicologia para pedir essa orientação. Então, psicólogos que sejam especialistas nessa fase, então se for criança, se for adolescente, então especialistas nisso para poder te orientar. O que você pode estar errando, o que não é, o que é um erro normal, então não é erro que você considera que é erro. Então, busque essa avaliação, busque essa ajuda para poder se compreender a sua realidade, para você poder visar, buscar o melhor cuidado para o seu filho, filha, né? E entender isso. Perfeito vocês não são. Aí eu resgato o que eu falei do Winnicott. Sejam suficientemente bons. O suficiente para dar uma base para o teu filho crescer. Com um erro ou outro, a gente sempre vai ter. E aí a gente aprende com esses erros. Aí se eu já aprendi que eu já errei, cometi algum erro grave, então aprenda para poder resgatar teu filho de volta. Sim. Ele está vivo, batalhe por ele. Ele tá aqui, né? Então quer dizer que ainda dá tempo. Eu acho que inclusive isso vale muito para pais, educadores, familiares, né? Para toda e qualquer pessoa que esteja incomodada nesse sentido de ou achar que erra demais ou não saber como se aproximar, né? Talvez esse seja o começo de tudo, uma escuta ativa, um tato, um cuidado, mostrar que se importa, né? E não apenas a crítica. Perfeito. Paciência, entender os seus próprios medos e sentimentos para não projetar nos seus filhos as suas inseguranças, de achar que se eu não sou bom pai ou mãe. É uma coisa muito automática, né? Não é seu filho que vai passar se você é bom pai ou sua mãe. Você tem que ter uma autoestima para entender. Porque seu filho é o ser que está se formando em sofrimento. Então entender isso. Vamos deixar a criança e adolescente no lugar deles e a gente ser o adulto que tem que ter a maturidade, que tem que ter o comportamento adequado para que eles possam crescer e se tornar adultos. Não exigir que eles sejam mini adultos. Sim. Eles têm que errar na infância e adolescência para acertar na vida adulta. Se tornar né? Senão vão ser os adultos infantilizados que a gente vê hoje no mundo. Que é muito sério, né? E é muito forte. A gente vê isso até no esporte, né? Quando eu vejo esses monte de adultos que se batem, brigam, porque o outro não torce para um time diferente, isso é uma infantilidade. O outro torce para um time diferente, ele não é seu inimigo, ele é seu adversário, ou seja, é uma disputa. Se um ganhar, o outro perde. Mas eu dependo de ter um adversário para ter um campeonato. Então a gente deveria agradecer de ter gente que torce para time diferente, porque isso faz o campeonato existir. Um time só não joga, não tem contra quem jogar. Então quando eu vejo as torcidas brigando entre si, a gente vê o quanto, na verdade, são adultos que não tiveram pai e mãe para ensinar na infância que tudo bem o outro ter um gosto diferente. Percebe? Deixa ele torcer para outro time. Isso faz parte do esporte. Sim. E tem que ser assim para o seu time existir. Exatamente. Yuri, se você pudesse deixar uma mensagem final para pais, mães, educadores e cuidadores que estão nos ouvindo, qual seria o começo de tudo? Bom, a saúde mental, que hoje é falado tanto, é a capacidade da gente lidar com todos os sentimentos. Então a gente sair dessa sociedade que fala que você tem que buscar a felicidade. Felicidade não existe, existem momentos felizes. É um estado, né?
E momentos felizes são intercalados por momentos tristes. Então, a tristeza é tão importante quanto a felicidade, a raiva é tão importante quanto o amor, o ódio, porque eles vão dando indícios pra gente do que está certo e errado acontecendo. Então, saúde mental é eu conseguir ter todos os sentimentos e adotar o comportamento adequado para cada um. E para isso a gente tem que aprender a resgatar essa importância do que é a vida. A vida é a gente viver os nossos momentos, planejar futuro, né? Viver como se não tivesse amanhã, mas também saber resgatar os reais valores da vida. Um café da manhã na família, uma conversa com um amigo e entender que não há possibilidade do quanto de material você tiver, não vai trazer isso. Não importa quantos vídeos você assistir, quantas coisas você vê, você sempre vai estar angustiado pelo próximo. Sim. Então a gente resgatar um pouco aquela vida um pouco mais, desacelerar, uma vida um pouco mais pacata. A gente tem muito estímulo hoje, é muito estímulo. Não importa se eu passar 80 anos na internet, eu não vou ver tudo que tem. Se eu passar 70 mil anos maratonando série, eu não vou ver tudo. Então a gente aprende a fazer escolhas. Hoje eu tenho mais oferta do que possibilidade. Para ter saúde mental, eu vou ter que aprender que hoje eu vou me frustrar muito mais e eu vou ter que lidar com isso para dar valor para o que eu posso ter. Sim. Não pude assistir 1 milhão de coisas, deixa eu dar valor para aquilo que eu posso assistir. Dar valor para quem são as pessoas que realmente são importantes para a nossa vida. Entender que a gente nunca vai ser o profissional perfeito, a gente nunca vai atingir o auge de nada, porque ninguém está no auge sempre, sim, o auge troca, e a gente resgatar o valor do que é estar vivo. É batalhar por nossa vida, aquele instinto de sobrevivência, de buscar os valores reais. Senão a gente vai estar sempre nessa angústia de que parece que a nossa vida nunca é boa, porque a do outro é real. E cuidado com rede social, gente. Na rede social todo mundo é lindo, tudo é maravilhoso. Todo mundo é feliz. Eu falei aqui da minha família, falo coisa boa. É a ponta de um iceberg, assim. Exato. Tá todo mundo o tempo todo lidando com as suas próprias dificuldades, frustrações, batalhas e desafios. Ninguém é perfeito. Então não se baseie no que os outros postam da vida deles. A gente fala de recortes da vida. Eu falei de recortes do cuidado do meu filho. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, não tenha dificuldade, não tenha choro, não tenha erros que eu como psicólogo vou cometer também. Frustrações. Só que a rede social não fala isso. Então busque orientação profissional e não busquem coisas que se falam na rede social, principalmente se for de gente que não é especialista na área. Perfeito, Yuri. Eu queria demais agradecer por você trazer tanta clareza e humanidade para um tema que é extremamente necessário. Acho que aqui a gente levantou pautas que são extremamente importantes e que bom que a gente pode falar sobre isso e ampliar essa discussão, ampliar esse diálogo e que a gente possa criar ambientes mais afetivos, mais seguros e mais conscientes para as nossas crianças e adolescentes que futuramente serão aí os adultos e profissionais do futuro e também para nós mesmos. Então, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final. E se você conhece alguém que vai gostar muito de participar dessa conversa com a gente, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso conteúdo. Então, um beijo e a gente se vê no próximo episódio.